Sou eu, professora Gilce. Então, vim falar aqui hoje com vocês sobre o material complementar que a Prefeitura está disponibilizando na internet, né? Quem já está me acompanhando sabe que eu tenho feito vídeos com os materiais que a Prefeitura tem disponibilizado. Só que eu não comecei a fazer esses vídeos desde o início, né? A Prefeitura tem disponibilizado esse material desde o dia 16 de março e eu comecei um pouquinho depois. Só que eu tenho reparado que as pessoas têm deixado um pouco a desejar com a questão da prevenção, do cuidado. Então eu resolvi fazer tipo uma revisão desse material lá do comecinho, para que a gente possa entender, né, a doença, entender o que está acontecendo e as crianças terem atividades para poder reforçar o nosso cuidado, né? Acho muito importante que as crianças sejam grandes disseminadoras dessas informações, desses cuidados, e acho que tudo começa por eles, né? Acho que eles acabam ajudando muito a gente a se lembrar de algumas coisas, a nos lembrar de algumas coisas, então vamos fazer tipo uma revisão desse material. Como eu falei, desde o dia 16 a Prefeitura, depois que começou esse distanciamento social, e assim, pra mim é muito louco, porque na sexta-feira, foi 13, sexta-feira 13, exatamente, na sexta-feira 13, eu deixei a minha mesa com as minhas canetas de quadro em cima, com os livros, com o meu planejamento dentro da página, mas em cima da minha mesa, como se eu fosse voltar na segunda-feira, porque não tinha nada definido, né? Foi tudo meio assim de susto e tem sido cada vez mais surpreendente, né? E toda semana se prorroga, enfim, a gente não sabe quando isso vai acabar, mas vai acabar, né? Então, eu acho que assim, como eu não fiz os primeiros vídeos, né, as primeiras atividades do primeiro material, resolvi fazer como se fosse uma revisão para as minhas crianças e para quem mais quiser, né, ter acesso. Acho interessante explicar para os responsáveis que não sabem como chegar nesse material, vou fazer um passo a passo para vocês, tá? Os responsáveis que eu tenho o telefone dos meus alunos, eu já encaminho direto o material, eu recebo a notificação de que o material está disponível, eu já encaminho direto para que as crianças possam fazer as atividades, né? Mas pode ter responsável que ainda não saiba. Então, eu vou meio que fazer um passo a passo bem rapidinho, tá legal? A primeira coisa é ir no Google, né? Entrou lá no Google, pesquisa por material complementar SME-RJ. Nesse segundo íconezinho que está aparecendo aqui, aplicativo da SME, clica nele. Vai direcionar vocês para essa página, aplicativo da SME com materiais, nananã. Lá em cima tem 3 pontinhos, lá em cima na direita, tem 3 pontinhos, clica ali. Aí você vai em adicionar a tela inicial, vai aparecer essa mensagem aí, ó. Aí você vai em adicionar. Vai aparecer essa imagem e adicionar automaticamente. E já aparece na sua tela, tá? Esse íconezinho, ele vai, quando você clica nele, vai te direcionar para a página que vai ter esse material complementar, tá bom? E vai aparecer dessa forma, vários quadradinhos com os anos de escolaridade, né? As possibilidades de material disponível que nós temos, né? Começamos lá, SME Carioca, e termina lá embaixo em aplicativo, apps e links, né? Como eu sou professora do terceiro ano, eu vou sempre em terceiro ano. Quando a gente clica no terceiro ano, aparece essa imagem aqui, ó. E aí você vê todas as semanas tem material disponível. Se não me engano, apenas em uma semana que não foi feito material, porque o material da outra semana era bem mais extenso. E aí ficou sendo válido durante 2 semanas. Então, nós vamos lá em cima, na semana 16 a 20 de março. Aparecem essas 2 opções aqui. Esses 2 materiais, eles se complementam mesmo. Os 2 falam sobre o novo coronavírus, né, sobre a Covid-19. E na semana seguinte, também permanece falando sobre isso. Então, nós vamos primeiro focar no dessa semana, tá bom? Eu não vou explicar todo o material, vou só fazer algumas leituras que eu acho interessantes e a gente faz algumas atividades juntos, tá bom? Porque, na verdade, a intenção não é que as crianças façam
nesse momento que as crianças, eu quero que eles entendam, eu quero conseguir explicar a importância da prevenção, a importância das nossas atitudes, do que a gente pode fazer para tentar amenizar todo esse problema que está acontecendo, né? Então vamos lá? Bom, logo no começo nós temos uma mensagem e eu acho essa mensagem muito relevante, então vou ler para vocês, tá legal? Olá, meu nome é Laura e esse é meu sinal. Por que ela fala isso? Porque ela é uma aluna surda. Então, os surdos, eles têm sinais para eles se identificarem, né? Então, quando você começa a ter aula de Libras, depois de um tempinho, eles te identificam com um sinal. Ao invés de escreverem o seu nome utilizando o alfabeto, eles criam um sinal para você, tá? Então, o nome dessa menina é Laura. Vamos ler? Tudo bem? Então, estamos vivendo agora um momento bem diferente. Isso por causa do coronavírus, que é uma doença que se propaga pelo contato físico, pelas vias respiratórias, pelas partes do rosto, boca, olhos, as mãos. Por isso, devemos mantê-las limpas. Lavar com água e sabão, aliás, sabão e água, sempre em todos os momentos, ou usando também o álcool gel, mantendo a higienização das nossas casas, evitando assim nos contaminarmos e aos outros. Mas o ficar em casa é ficarmos em nossas casas. Não porque seja férias ou um feriadão, mas o momento de evitarmos esse contato físico com as pessoas. Apesar de alguns serem jovens e não se acharem no grupo de risco, tem que pensar nas pessoas idosas, nossos avós, nossos familiares que tenham problemas de saúde, como a diabetes, evitar o contato com pessoas gestantes. Por isso a necessidade de ficarmos em casa, para evitarmos a transmissão da doença. Isso não impede de contatarmos nossos amigos pelas redes sociais, pelo Zap, filmando ou até aproveitar para ver na internet conteúdos que tragam conhecimento e informações, para quando voltarmos às aulas estarmos bem informados sobre os acontecimentos. Por favor, fiquem calmos em casa e em breve estaremos de volta e vocês se reencontrarão com seus colegas, ok? Fiquem bem, tchau! Essa carta está escrita aqui, a assinatura Instituto Municipal Helena Antipoff, que é o instituto da prefeitura que está mais relacionado à questão da educação especial e tal. Acho super importante essas informações, essa mensagem. Agora, não foi falado no texto a questão das máscaras, né? Porque lá no comecinho a gente ainda não tinha essa... Aliás, muita coisa aconteceu depois que tudo começou, né? Então a gente ainda não tinha essa questão das máscaras de tecido que a gente agora tem que usar, né? Então, além de lavar as mãos, usar o álcool em gel, é muito importante a gente criar o hábito de usar as máscaras. Nem sempre é confortável para quem usa óculos, então, olha, é terrível, fica tudo embaçando, mas é importante para que a gente se cuide e possa se prevenir da melhor forma possível, né? Bom, vamos continuar no material. E logo assim no começo aparece aqui, conhecendo um pouco sobre o Covid-19, coronavírus. E essa imagem aí de um vírus super feio, tal, e todo mundo tentando combater e tal. Ainda não temos vacina, ainda não temos um remédio específico para isso tudo. Nós temos a questão da medicação, é mais para os sintomas, não temos um tratamento específico mesmo para a Covid-19. E por isso é tão importante a prevenção, por isso é tão importante que vocês fiquem em casa, que a gente fique em casa, né? É muito difícil, não é legal. Não é férias, porque se eu tivesse em casa de férias, eu tava indo pra praia, eu tava indo almoçar no shopping, eu tava indo no cinema, mas não tem pra onde ir. A gente tem que ficar em casa e se prevenir e se precaver, né? Não é legal, sabe, a gente ficar privado da liberdade, né? Mas é importante, é fundamental pra nossa saúde, pra saúde de quem a gente gosta, né? Vamos continuar. Aí temos um pequeno textinho. Na página 5. Covid-19 é uma doença respiratória nova que foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China.
Atualmente, a transmissão se dá principalmente de pessoa para pessoa. É isso que a gente tem visto nos jornais, né? Houve o começo lá na China, só que esse vírus ele se dissemina muito rapidamente. Muito mesmo. Aí chegou logo na Europa, depois dos Estados Unidos e aqui, enfim. E assim, a maior preocupação dos governantes, né, do governador, do prefeito e dos médicos principalmente, é a questão que muitos pacientes evoluem de uma forma muito complicada, acaba complicando o quadro e precisando de coisas específicas de hospital, que não são todos os hospitais que têm tão grande número, né? A gente já sabe que a saúde sempre foi um problema, né? Clínica da família, que às vezes não tem os médicos, os hospitais que nem sempre têm os leitos necessários. E agora você imagina a quantidade de pessoa infectada com esse vírus que pode vir a ter algum tipo de complicação, como os hospitais estão. Então, por isso que é importante a gente saber o que está acontecendo para poder se prevenir. O problema não é só ficar doente, o problema é quando a doença complica. E aí nem sempre vai ter leito no hospital pra gente, pra mim, pra você. Então, por isso que a gente precisa muito se preocupar. Esse vírus, ele é transmissível de pessoa para pessoa e já ouvi falar em pesquisa que ele fica até no ar. Ele fica no ambiente, ele fica durante não sei quanto tempo nas mesas. Por isso que a gente tem que se preocupar no que a gente toca, tem que estar lavando as mãos, tem que estar higienizando tudo. É muito complicado. Por isso que é importante ficar em casa. Evitem sair na rua. Exatamente por isso, porque ele é altamente contagioso e a gente não sabe onde está. Não tem nenhum tipo de aviso falando estou infectado, estou contaminado. Não tem. Então a gente precisa se cuidar, né? Aí, na página seguinte, nós temos uma cruzadinha que é feita a partir de perguntas sobre o texto. Eu adoro fazer esses links, essas relações. Existe o texto e a gente agora vai fazer uma interpretação do texto e com essas respostas a gente vai fazer a cruzadinha. Olha só, eu vou fazer junto com vocês. Número 1. O nome da doença causada pelo coronavírus é Covid-19. Né? Aí vocês vão lá no texto e vocês vão achar Covid, é C-O-V-I-D e o número 19, ok? Número 2, foi identificada pela primeira vez na China. E China não é com X, é com CH. Número 3, sua transmissão se dá de pessoa a pessoa, né? Principalmente, ele é muito contagioso porque ele se dá de pessoa a pessoa. E número 4, o Covid-19 é uma doença respiratória. Então, um dos principais sintomas é essa questão da respiração, dos problemas que são agravados no trato respiratório da gente e tal. Só que a Covid-19, ela afeta várias outras coisas, além da parte respiratória, tá? Ela pode afetar os rins, pode afetar a parte intestinal, enfim. É uma doença realmente muito séria, tá? Então, a partir dessas respostas, vocês vão completar a nossa cruzadinha, né? Com vocês, a gente não vai fazer todas as atividades. Então, a gente vai agora direto para a página 8, onde tem outro texto. Lembra que eu falei que a intenção era fazer uma revisão pra gente falar sobre esse assunto e tal? Vou focar principalmente nos textos, tá legal? Vamos lá. Quem tem maiores riscos de ter a doença agravada? Adultos com mais de 60 anos, pessoas com doenças pré-existentes, como a diabetes e cardiopatias. Bom, depois que isso tudo começou e com a evolução que tem tido, a gente tem visto que muitas pessoas que não têm esse tipo de doença também acabam tendo o caso agravado, né? Mas as pessoas que evoluem a óbito mesmo, a maioria é desses grupos de risco mesmo, tá? Mas não quer dizer que uma pessoa que não tenha esse tipo de doença não vai ter o caso agravado. Por isso que é importante a gente ficar em casa, tá? Vamos continuar. Como a doença é transmitida? Pelo contato pessoal próximo com as pessoas infectadas ou por meio de tosse ou espirros de pessoas infectadas. Ao tocar objetos e superfícies contaminados e em seguida tocar a boca, o nariz e os olhos. Bom, a gente tem visto desde o começo que o grande canal de entrada do vírus são pelas nossas mucosas, né? Principalmente nariz,
boca e olhos. Por isso que a gente fala tanto em higienização das mãos, porque quando a gente toca o nosso rosto, as mãos têm que estar sempre limpas, né? Lavar com água e sabão, o uso do álcool em gel. Agora, principalmente quando a gente vai na rua, quando a gente chega, quando a gente compra as coisas no mercado, enfim, a gente precisa estar muito preocupado com essa questão da higienização. Mais uma vez, reforço, por isso que é importante a gente ficar em casa, que é um ambiente onde a gente sabe que está sempre podendo lavar as mãos e se higienizar e tal, tá bom? Vamos para a próxima? Até o momento, não há vacina nem tratamento específico, somente tratamento de sintomas. Os casos graves podem precisar de oxigênio suplementar e ventilação mecânica. É aquilo que eu falei, né? Muitas pessoas vão ter o caso agravado e aí vão precisar de instrumentos bem específicos dos hospitais para poder tratar esses problemas, né? Os problemas mais, principalmente os respiratórios. E é por isso que é muito importante a gente se prevenir para que a gente não pegue e logo não tenha o caso agravado, né? E infelizmente não tem vacina, não tem remédio específico, é somente mesmo para os sintomas, né? Se você tá com dor de cabeça, é remédio para dor de cabeça, se você tá com febre, é remédio para febre. Infelizmente ainda não temos um remédio mesmo, assim, comprovado cientificamente, esse aqui vai curar. Não, é tudo para amenizar os sintomas, tá bom? Vamos continuar. Nós temos aqui algumas imagens e embaixo escrito: cubra a boca com um antebraço quando tossir ou espirrar, ou utilize um lenço descartável e em seguida jogue no lixo e lave bem as mãos. Sempre lave bem as mãos, limpe bem as mãos. Água e sabão, álcool em gel, água e sabão, lavem as mãos. Porque a gente, espirra. Quem tem alergia, então, eu tenho rinite, a gente vive espirrando. Então, eu não sei se eu tô contaminada, se você tá contaminada, na dúvida, ó, não custa nada, né? Ou se vira espirrar assim, lava a mão, tá bom? Bom, nós temos aqui, aí eu vou querer fazer essas atividadezinhas com você, que são atividades de ligue, tá? Quem tem maiores riscos de ter a doença? Aí nós temos aqui a imagem de pessoas e as frases ao lado. Adultos com mais de 60 anos. Aí você vai ligar para a imagem onde tem os adultos, provavelmente com mais de 60. Ou pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes e cardiopatias. E nós temos ali pessoas tomando medicação e tal, tá bom? E embaixo, como a doença é transmitida? Ao tocar objetos ou superfícies contaminadas e em seguida tocar a boca, nariz ou olhos. Aí vocês vão ver aonde a pessoa está fazendo isso. E embaixo, pelo contato pessoal próximo com as pessoas infectadas ou por meio de tosse e espirros de pessoas infectadas. Então, às vezes, a gente está na rua e vem uma pessoa, passa por a gente, cof, tosse do nosso lado. E aí? E se ela estiver infectada? Olha aí, olha o risco. Por isso que é importante ficar em casa, tá? Porque a gente pode não ter problema, a pessoa pode nem saber, achar que está realmente tendo uma crise alérgica e na verdade já está sendo transmissora desse vírus, entende? É muito complicado, foi o que eu falei, não vem nada escrito na testa, estou com a Covid-19, entendeu? É muito perigoso, a gente precisa se proteger, se prevenir, tudo realmente pensando na prevenção, tá bom? Vamos lá. Existe vacina e tratamento específico para a Covid-19? Infelizmente, não. Até o momento, não. E a próxima, quais são os casos que têm necessidade de aparelho para respirar? Quem é que vai precisar dos aparelhos para respirar? Os casos mais graves, né? Quem foi ficando mais doente. Então, os casos mais graves. Na página seguinte, na página 10, nós temos aqui 4 imagens. E eu quero que vocês façam para cada imagem uma frase, tá bom? Agora a gente vai para a leitura da última parte desse material que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vamos lá? É na página 11. Fique esperto. Evite contato físico com pessoas que tenham sintomas de gripe. Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sem lavá-las.
Evite compartilhar copos, pratos ou outros artigos de uso pessoal. Limpe e desinfete os objetos e superfícies que muitas pessoas tocam com frequência, no caso aí as maçanetas, né? Se você viajou para áreas onde circulam o vírus ou esteve em contato físico com alguém diagnosticado ou que apresente febre, tosse ou dificuldades para respirar, busque atendimento médico de imediato e não se automedique. Então, gente, nós temos aqui várias orientações, né? A gente fala sobre essa questão do distanciamento, de manter 1,5 metro, já até aumentou, não é mais 1 metro não, 1,5 metro de distância. Se você estiver numa fila de mercado, por exemplo, manter uma distância de segurança, né? Fala também sobre evitar novamente tocar os olhos e novamente fala sobre a higienização das mãos, compartilhar objetos e tal. E principalmente limpar as partes, maçaneta, portas, né? A gente tem que estar preocupado de higienizar essas áreas. E se você conhece alguém que tenha esses sintomas, porque hoje em dia não é nem questão de viajar mais, né? Porque tá aqui já. Então, se você tem contato com alguém que tenha esses sintomas, nem se fala mais tanto em ir no hospital, mas observe bem e veja se você também vai desenvolver esses sintomas. Se vocês desenvolverem, procurem ajuda médica. Então é isso, gente. Tem outra atividade que eu me comprometo a fazer com as crianças, que é um jogo de trilhas. Olha aí como é que é. A gente fez sobre as arboviroses, vocês lembram? Então, eu me comprometo a fazer com vocês esse quando a gente voltar, tá bom? Que é sobre a Covid-19. Tá? A gente fez sobre a arbovirose e agora a gente vai fazer esse jogo de trilha também sobre a Covid-19. Inclusive, eu tô devendo pra eles vários jogos de trilha que eles já me pediram antes da gente entrar nesse período de distanciamento social. Bom, gente, é isso. Se cuidem, se preservem, fiquem em casa, tá? Procurem, se tiver que sair, usar as máscaras, mas não é passe livre, gente. Por favor, quem puder, fique em casa, tá? Lavem as mãos e se cuidem. Porque o que a gente pode fazer nesse momento é isso. É se cuidar, é se preservar. E qual a melhor maneira de se preservar? Ficando dentro de casa, tá bom? Fiquem com Deus. Lavem as mãos, usem máscara se forem sair e fiquem em casa, tá bom? Um beijo muito carinhoso pra vocês. Tchau.